Nesse vídeo eu vou mostrar como organizar seus arquivos de referência no Notion. Olá, eu sou a Tati e seja bem-vindo ao Organize com o Notion. Arquivo de referência é todo o material que você deseja guardar para consultar mais tarde. Pode ser um artigo da internet, contas já pagas e até um manual de um equipamento que comprou. Nós vamos organizar esses itens no Notion para que você possa dar adeus à papelada. Vou começar criando uma nova página com um ícone. Para trocá-lo, vou clicar em cima dele. Na opção Link, vou colar o link de um ícone da internet. O primeiro bloco será um título. Vou digitar /heading1 e vou alterar o fundo para cinza, com o atalho /gray background. Logo abaixo, vou criar um database no formato galeria. Vou digitar /gallery view e escolher a opção New Database. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Layout. Vou esconder o título do database em Hide Database Title. E em Card Preview, vou escolher a opção None, para exibir apenas o nome da página. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. Vou renomear a propriedade Name para Assunto. Depois vou deletar as propriedades Tags e Created, pois não vou usá-las nesse template. Esse database vai agrupar em assuntos os materiais que eu quero guardar, como por exemplo, contas de luz, receitas médicas, atestados e etc. Nessa view, eu vou ordená-las de acordo com o assunto. Vou clicar em Sort e escolher a propriedade Assunto. E a ordenação será crescente. O próximo passo é criar views para separar os assuntos alfabeticamente. Vou duplicar a view principal clicando no nome dela e depois em Duplicate. Essa view terá os assuntos que começam com as letras de A até E. Em Filter, vou clicar na opção Adicionar filtro avançado. O primeiro filtro será para a propriedade Assunto, começando com a letra A. Agora vou adicionar mais um filtro. Vou alterar o operador para OR e a condição para começando com a letra B. Desse modo, os assuntos que começam com as letras A ou B serão exibidos nessa view. E vou repetir essa operação até a letra E. Depois vou duplicar essa view, mas agora para mostrar os assuntos que começam com as letras F até J. No filtro, tudo o que eu tenho que fazer é alterar as letras para a view atual. Vou criar uma view para cada grupo de assuntos que eu quero visualizar. Vou repetir o processo mais 3 vezes, para assuntos começando com as letras L a P, assuntos começando com Q até U e, por último, de V até Z. Na última view, você vai precisar remover as últimas regras do filtro. Eu vou criar uma nova seção para armazenar os documentos. Vou criar um título com /heading1 e vou alterar a cor do fundo com o atalho /gray background. Então, eu vou criar um database com /tableview e vou escolher New Database. E vou esconder o título clicando nos 3 pontinhos e Hide Database Title. Eu vou renomear a propriedade Name para Documento. E também vou deletar a propriedade Tags. Depois vou criar uma propriedade clicando no mais. Ela vai armazenar o tipo de documento e será um Select. Vou adicionar as opções de documento em Add Option. Vou criar mais uma propriedade do tipo Data, para armazenar a data em que o documento foi arquivado. E vou alterar o formato da data clicando em Date Format e vou escolher dia, mês, ano.
Agora vou criar uma propriedade do tipo Relation, para dizer qual o assunto daquele documento. Em Related to, vou escolher o database Assuntos e marcar a opção Show on Assuntos para que o database Assuntos também tenha acesso aos documentos. Por último, vou criar uma ordenação, de acordo com a data em que o documento foi arquivado. Vou clicar na propriedade e depois em Sort Descending. Para agilizar a inclusão de cada tipo de documento, eu vou criar um template para cada um deles. Na seta azul, ao lado de New, vou escolher New Template. O primeiro template será para arquivos do tipo PDF. Vou alterar o ícone e depois vou alterar o tipo para PDF. No corpo da página, vou usar o comando /PDF para incluir um PDF quando criar um novo documento desse tipo. Depois eu vou criar um template para arquivos de imagem. Vou alterar o ícone e depois o tipo para a imagem. No corpo da página, vou usar o comando /image e deixar tudo preparado para incluir uma imagem quando estiver criando um novo documento desse tipo. Por último, vou criar um template para arquivos de texto. Vou alterar o ícone e depois o tipo. Quando criar um novo documento, é só escolher o template e preencher o restante dos campos. Se você não tiver um assunto criado no momento em que incluir o documento, pode fazer isso por aqui mesmo. Digite o nome do assunto e, se ele não for encontrado, uma nova entrada será criada no database de assuntos, quando você clicar em Mais. Muitas vezes precisamos manter o arquivo original em papel por um período de tempo. Isso acontece principalmente com contas e arquivos fiscais. Para controlar por quanto tempo precisamos manter esse arquivo, eu vou criar uma nova propriedade, clicando em Mais. Ela será do tipo Data e vai informar até quando o documento físico precisa ser mantido. Também vou criar uma propriedade do tipo Checkbox, para marcar se aquele documento precisa ter seu original físico armazenado. Por último, vou criar uma propriedade do tipo Fórmula. Ela vai indicar se eu já posso me desfazer daquele documento. E essa fórmula vai comparar duas condições. A primeira, se o original precisa ser mantido. E a segunda vai comparar se a propriedade manter até é menor do que a data de hoje. Nesse caso, a data de hoje é fornecida pela função now. Agora vou criar uma view para exibir apenas os documentos que já podem ser descartados. Eu vou clicar em Add View e escolher a opção Table View. E vou esconder o título Database. Vou clicar na propriedade Remover e depois em Filter. E escolher a opção Checked. Eu também vou renomear a view e colocar um ícone de lixeira. Em um bloco de texto abaixo do database, eu vou digitar trash. Depois vou copiar o emoji, renomear a view e colar o emoji na view. Quando você se desfizer dos arquivos físicos, é só desmarcar a opção Manter original e ele não será mais exibido aqui. Agora vou criar um template para os assuntos. Ele vai me ajudar a ver todos os documentos de um mesmo assunto mais rapidamente. No database Assuntos, eu vou clicar na seta azul ao lado de New e depois em New Template. No corpo da página, eu vou digitar /TableView e vou escolher o database Documentos. Aqui eu vou escolher a View Todos. Por enquanto, todos os documentos são exibidos aqui.
Para exibir apenas os documentos desse assunto, eu vou criar um filtro na propriedade Assunto e vou escolher esse template. Mesmo que você já tenha um assunto criado, pode usar esse template. É só abrir o assunto, deixar a página em branco novamente e escolher o template. Com esse template, você vai se livrar da papelada e manter tudo organizado. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima!